Olá, queridos irmãos e alunos, a paz do Senhor. Eu sou o professor Gabriel Soares Rosa e que alegria estarmos aqui para a gravação desse conteúdo fundamental, um conteúdo teológico que vai agregar muito no seu conhecimento. Quero pedir a você, se inscreva no canal, ative as notificações para que você possa receber a cada conteúdo que estiver disponível aqui na plataforma do YouTube, você possa ser notificado para assistir. Compartilhe com alguém, lembrando que este ensino que estará aqui disponível será um ensino muito importante, que vamos aqui abranger em algumas palavras. Será um vídeo curto, mas que vai contribuir muito para o seu crescimento bíblico. Convide mais alguém para assistir este conteúdo. Lembrando a você, esteja em mãos com a sua Bíblia, com um caderno, uma caneta, ou seu tablet, o seu notebook, ou seu aparelho celular. Este conteúdo que vamos aqui tratar será um conteúdo muito importante, que vamos aqui abranger a importância que o pregador, que o estudante de teologia precisa ter a estudar e manejar corretamente a palavra da verdade. Neste primeiro ponto que eu quero aqui tratar com vocês, é um ponto muito importante, que todo cristão, ele carrega a responsabilidade de investir nos seus estudos. Esse ponto ele é muito crucial porque nos leva a entender que todo aquele que se prepara, todo aquele que se dedica, todo aquele que, de uma forma clara, se preocupa em estudar a palavra de Deus para, de fato, ensinar uma mensagem clara, explicar uma mensagem clara, isso é muito importante. Toda mensagem, queridos alunos, queridos seminaristas, que não está fundamentado na Escritura, é um grande perigo. Por quê? A pregação, ela precisa estar fundamentada naquilo que a Bíblia diz, e não no que pensa o homem ou no que acha o homem. É preciso entender que nós precisamos valorizar, obedecer aquilo que está escrito. O ponto aqui é ser um obreiro aprovado, que tem zelo, que maneja bem a palavra da verdade. Nós vamos compreender algo muito importante, que todo obreiro que tem em mente e se preocupa em investir nos seus estudos, a mensagem que ele pregar, o ensino que ele vai trazer para o público, para uma reunião, para um seminário teológico ou até mesmo na escola bíblica dominical, a mensagem ela vai ter clareza. O líder, o professor, o teólogo, ele precisa ser claro na sua explicação. Quando falamos de clareza aqui, vamos observar que todo aquele que de fato, com uma mente focada naquilo que a Escritura diz, ele vai buscar sempre entender e desenvolver e se instruir pela Sagrada Escritura. A preparação, ela envolve disciplina. Aqui é um ponto muito importante, que todo aquele que busca ser disciplinado pela Escritura, ele será eficaz e verdadeiro quando pregar a palavra. A palavra de Deus, sendo ela a verdade, a palavra de Deus, sendo ela que nos guia e nos direciona, nós precisamos ter zelo pelo conteúdo bíblico. Nós precisamos ter zelo pela palavra de Deus. Por isso, querido seminarista, lembre-se de um algo. Todos aqueles que não se preocupam em se preparar, em se dedicar, em investir nos seus estudos, precisamos ser claros aqui e objetivos, ele não terá nenhuma eficácia na transmissão e quando expor as palavras
bíblicas. A pregação da palavra, ela é parte essencial da vida cristã. Esse ponto é muito importante, que sem a pregação do Evangelho, as pessoas não vão conhecer a Cristo. Sem a pregação do Evangelho, as pessoas não serão salvas. A pregação do Evangelho, ela é muito fundamental. Então, como estudantes da palavra, nós precisamos levar este conteúdo para as pessoas de uma maneira verdadeira e tendo sempre em mente que não podemos ensinar, pregar, instruir as nossas ideias ou os nossos pensamentos. Nós precisamos instruir, precisamos pregar aquilo que de fato a Bíblia nos concede a pregar, ok? Por isso, querido seminarista, quando nós entendemos esse ponto aqui, a pregação do Evangelho, ela é tão importante que o próprio Senhor Jesus Cristo, no seu ministério, ele ensinou, ele instruiu pessoas pela palavra. Os discípulos foram instruídos pela palavra. Então vamos compreender que Jesus, ele instruiu pela palavra, formou discípulos, capacitou discípulos, e em João capítulo 15, versículo de número 3, o texto é claro. Jesus, ele diz que eles estavam limpos pela palavra que Jesus havia dito, havia explicado, havia ensinado. Então, em João 15:3, nós vamos observar que todo aquele que caminha com a palavra, ele será transformado por ela. Então, aqui é um ponto crucial. Nós, como Igreja de Cristo, precisamos ser limpos pela palavra para transmitir essa palavra. Então, aqui vai um conceito teológico muito fundamental. Nós precisamos entender que ensinar a palavra é uma grande responsabilidade. Então, não pode pregar mensagens fora da Bíblia. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, o texto bíblico ele é muito claro. E essa palavra nos mostra uma abrangência muito fundamental, que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, então o cristão, ele precisa se preocupar em estudar as verdades bíblicas e teológicas para ser claro, para ser objetivo em transmiti-las, ok? Em João capítulo de número 17, versículo 17, é um texto muito fundamental, e aqui nós vamos observar algumas verdades, que Jesus, ele diz: santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Querido seminarista, algo muito importante. O que purifica, o que santifica, o que nos instrui, claro, é a palavra. Então lembre-se de algo. Ser um bom teólogo é aquele que de fato valoriza aquilo que está escrito. A boa teologia é aquela que está fundamentada em uma boa hermenêutica e em uma boa exegese. A hermenêutica e a exegese é muito fundamental. E há muitos que estão criando, claro, outro conceito, a exegese, aplicando assuntos que não estão na Bíblia. Nós, como igreja, fomos chamados para ser bons hermeneutas, bons exegetas, que de fato ensinam e expliquem a palavra de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Como está o seu devocional? Como está a sua preparação? Você tem investido nos seus estudos? Você tem se preparado para pregar? Você tem se preparado para ensinar? Se não, vai um conselho muito fundamental para você. Estude, se dedique, porque se você se preocupar em estudar, você será claro e Deus vai te usar para a glória do seu nome. Dessa forma, querido seminarista, todo pregador carrega
a responsabilidade de investir na preparação de seus sermões. Todo estudante, todo pregador, todo ensinador, ele carrega a responsabilidade de investir na preparação de seus sermões. É preciso que haja uma preparação coerente, uma preparação clara, bons materiais de apoios, comentários teológicos, bíblias de estudo. Hoje, nós vivemos em um tempo, e isso é muito claro, que muitas pessoas não querem estudar, não querem preparar os seus sermões baseado na palavra de Deus, não querem se dedicar e se debruçar nos estudos. Já se acostumaram a viver uma vida longe da Escritura, longe da oração, longe dos princípios bíblicos. Se nós queremos ser uma igreja transformada, bons estudantes, bons teólogos autênticos, nós precisamos se dedicar na preparação de nossos sermões. Precisamos entregar uma mensagem clara para o nosso público. Precisamos entregar uma mensagem bíblica para a igreja. As pessoas precisam ser alimentadas pelo pão, pela palavra. Infelizmente, aqueles que não se preparam estão entregando qualquer coisa. As pessoas não merecem qualquer coisa. As pessoas precisam ouvir a Escritura. A Escritura é a base e o fundamento que nos leva para Deus, como está escrito em Salmo 119, verso de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é que traz esperança, a palavra de Deus é que levanta o caído. Então, querido seminarista, querido pregador, querido estudante, querido irmão e querida irmã, quanto mais você se prepara e você tem comunhão com Deus e você tem uma vida fundamentada na Bíblia, o Senhor vai te usar para a glória do seu nome. Continuando aqui a nossa leitura, para isso, queridos irmãos, aconteça, é preciso que nós viemos aqui tratar de alguns pontos importantes. A disseminação da palavra de Deus envolve especialmente uma bagagem capaz de não apenas convencer, mas persuadir um auditório acerca das verdades espirituais, bíblicas. Vamos observar que quando transmitimos a palavra de Deus para o auditório, para o público, para as pessoas, nós precisamos ter postura de um bom expositor da palavra de Deus. Infelizmente, a falta de estudo bíblico tem levado pregadores, ensinadores a falarem coisas totalmente horríveis, ok? Coisas sem fundamento nenhum. E nós precisamos entender que a igreja que vai estar observando o seminário teológico, os alunos, eles vão anotar, eles vão pesquisar naquilo que de fato o pregador diz. E isso é muito importante. Por quê? Porque nós não podemos engolir tudo aquilo que é falado sem conferir com as Escrituras. Os bereanos, eles eram nobres, eles estudavam, eles conferiam se aquilo que estava sendo pregado estava baseado na palavra. Eles iam para a Escritura, eles iam conferir para ver se de fato estava escrito. E é isso que precisa nos dias de hoje. Pessoas compromissadas que de fato examinam e buscam sempre ter uma fé fundamentada em Jesus, através da palavra. Nós vamos observar algo muito importante, que a pregação é uma forma expressiva de disseminar o Evangelho. E ocupou, querido aluno, lugar central no ministério terrestre de Jesus. Jesus foi um excelente pregador.
Nós vamos observar que não teve muitas oportunidades de pregar no templo judaico em Jerusalém, apesar de às vezes poder entrar em uma sinagoga para discutir os textos. Jesus amava discutir os textos. Isso é muito importante. Seu ministério terrestre foi dessa forma, frequentemente ao ar livre, e seu púlpito quase sempre improvisado. O nosso Senhor Jesus, o nosso modelo, ele se preocupou, se dedicou ao ministério da pregação. Isso aqui nos envolve, querido seminarista, algo muito importante, que todos nós precisamos de fato ter a responsabilidade de pregar. Mas entenda algo, não é pregar qualquer coisa, é pregar aquilo que está na Bíblia. Então vai um conselho muito fundamental a todos vocês. Se preocupem em estudar. Estudem bem, estudem muito. Porque ser claro é um princípio. Ser claro é fundamental. Ter uma mente iluminada pelo Espírito Santo é muito importante. A palavra de Deus é que nos guia, que nos instrui. E para sermos instruídos por essa palavra, lembre-se que nós precisamos todos os dias ser disciplinados por ela. Eu quero ler um ponto importante aqui para vocês, já estamos finalizando este conteúdo. A missão do pregador, aquele que é vocacionado para pregar, deve dar o melhor de si em termos de preparação, do desempenho de sua tarefa. Aqui vai um ponto fundamental para todo estudante de teologia, para todo teólogo, para todo professor e para aqueles que têm o desejo de pregar e ensinar a palavra de Deus. Que a missão de todo pregador, aquele que é vocacionado para pregar, deve dar o melhor de si, em termos de preparação no desempenho de sua tarefa. A preparação é muito importante e muitos não têm se preocupado em se preparar. É preciso entregar o melhor, uma boa mensagem, um bom conteúdo. Isso é tão importante que o apóstolo Paulo, ele escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, Paulo ele foi bem claro a Timóteo a ser um obreiro aprovado, que tivesse zelo pela palavra, que viesse entregar a mensagem de Cristo corretamente. Querido seminarista, querido aluno, se esforce em se preparar. Tenha sua vida fundamentada naquilo que a Bíblia diz. Outro ponto importante que nós vamos aqui observar, que o pregador ele precisa entender que o cristianismo se dimensiona no mundo pela pregação do Evangelho de Cristo. A essência da palavra de Deus deve envolver exatamente nossa capacidade de assimilar tudo aquilo que Deus quer dizer para nós. O cristianismo autêntico tem sua base na palavra de Deus. Então, o cristianismo bíblico tem a sua base na palavra de Deus. Outro ponto importante que eu vou estar lendo para vocês. O pregador deve colocar a Bíblia como primazia na sua pregação. O pregador deve ser servo da palavra, sempre dizendo aquilo que ela demanda que seja dito. Todo pregador deve adotar a Bíblia como ponto de partida, a base para a confecção de seus sermões. A pregação séria é aquela que se mantém fiel aos princípios de hermenêutica da Bíblia Sagrada. Todo pregador precisa saber interpretar o texto bíblico que escolheu para pregar e deve fazer isso dentro dos princípios hermenêuticos
ok? E exegéticos. Semelhantemente, todo pregador precisa crer na inerrância das Escrituras, bem como na sua inspiração plena, rejeitando as ideias liberais, e nós devemos compreender este ponto muito importante. Olha só, continuando a nossa leitura teológica. Quando a pregação bíblica será resgatada ao seu papel? Ter um espírito correto em relação às Escrituras significa ter a capacidade de respeitar a Bíblia como revelação e inspiração divina. Em suma, não se pode admitir qualquer pseudo revelação que relegue a Bíblia a um segundo plano. A pregação bíblica é aquela que se mantém fiel aos princípios hermenêuticos da Bíblia. Nenhum pregador pode interpretar qualquer texto isoladamente de seu contexto. Não se cria doutrina em cima de seu contexto isolado, de forma que todo pregador deve evitar omissões em uma passagem. Não apenas isso, mas também deve ter-se o cuidado de não fazer acréscimos ou descréscimos ao texto. Querido seminarista, esses pontos teológicos aqui que nós tratamos são muito fundamentais. Para finalizar este conteúdo, estude, se dedique, compartilhe com mais alguém, estude, leia e pesquise, e seja um bom pregador, um bom teólogo, um bom estudante. Que o Senhor te abençoe e até o próximo conteúdo, querendo a graça do nosso Deus.